A paz do Eterno, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu quero passar uma lição, sabe, para nós, para o povo do Criador que fez os céus e a terra. Mais do que uma lição, uma regra de fé, uma regra de vida, porque foi passado isso ao povo escolhido. E não é porque agora nós, Yaldins, que conhecemos o nome verdadeiro, que buscamos seguir o caminho da verdade, né, porque a verdade nos liberta. Não é por esse motivo que devemos deixar de seguir essa regra, que é: não fale esse nome mais. Calma, sem estresse, antes que você comece aí a ficar surtado. Mas vamos entender quando eu digo não falar esse nome, é em vão, é em falsidade, tá? Por quê? Porque isso é um mandamento, uma ordenança que o Criador passou para o povo de Israel. E ele deu isso para Moisés e, consequentemente, passou isso para o povo hebreu, se tornou hoje o povo judeu, né, o povo lá de Israel. E essa ordenança faz parte dos 10 mandamentos, todo mundo já conhece. Na verdade, eu nem sei se todo mundo de fato conhece, porque até os 10 mandamentos sofreram adulterações. Mas eu quero passar para vocês o seguinte: quando o Criador ele vai falar para Moisés, ele deixa inúmeras ordenanças e decretos sobre as festas, sobre os dias que eles teriam que comemorar, né, nas festas, sobre os sacrifícios, sobre a purificação, sobre diversas atitudes que eles também teriam que ter. Ele passou muitas ordenanças para Moisés. E além disso, ele passou também 10 mandamentos, como se fosse 10 regras principais. Se você seguisse essas 10 regras, você praticamente estaria cumprindo tudo. Principalmente duas dessas regras. E essas duas regras, né, esses dois mandamentos que o Criador passa para Moisés, que é acima de qualquer outro, e Yahshua, quando veio, ele disse isso. Quando perguntaram para ele qual é o maior mandamento. E quando perguntaram para Yahshua qual era o maior mandamento, ele não estava dizendo, eles não estavam perguntando ele para criar um mandamento, não, eles estavam perguntando dos mandamentos que nós temos, qual é o maior. Então Yahshua, ele não responde da boca para fora, ele simplesmente cita, né? Ele vai lá nos mandamentos e fala qual é o maior. E aí Yahshua diz que é amar, né, o Criador, sobre não é sobre todas as coisas que está escrito, tá? É sobre o seu, de todo entendimento, de todas as suas forças e tal. Mas vamos lá. Aí uns vão dizer, né? Isso baseia todas as coisas, né? Mas calma, vamos voltar aqui, porque esse não é o foco hoje. Mas quando a gente vai lá onde Moisés, onde Yahshua está citando, ele está citando um dos 10 mandamentos. Né? Como se fosse o credo para os católicos, ou um credo evangélico. É como se fosse isso, é o credo dos judeus, né? E ele cita que o maior mandamento, Yahshua fala que o maior mandamento é: ouve, ó Israel, Yah é um, né? E amarás a ele de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Isso está escrito, né, em Deuteronômio, isso está escrito também em Êxodo. E, e o segundo é semelhante, que é amar o próximo. Se você fizer os dois, você está cumprindo toda a lei. Ou seja, se você fizer isso, você cumpre os outros 10 mandamentos. Mas isso é muito importante porque isso vai além de simplesmente a gente obedecer. Porque é isso que se baseia a nossa fé. É acreditar e conhecer. Porque você diz: eu tenho fé em Deus, mas você não conhece o seu Deus, você não tem fé. Simplesmente você é levado por uma crença que você talvez nem saiba quem te passou isso, se foi influência ou se não foi. Então, quando você diz que crer em alguma coisa, você tem que saber o que você está crendo, não é? Por exemplo, quando eu sou barbeiro, então quando eu vou cortar um cabelo, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, senão eu não sou barbeiro. Eu posso ser por título. Então você talvez é católico por ser católico, porque seus pais foram católicos, mas você não sabe de nada do catolicismo. Então você não é católico. Você é uma farsa.
Então não podemos ser uma farsa. Nós devemos saber o que nós cremos, nós devemos entender aquilo que nós estamos acreditando e seguindo. E o Criador, ele se revelou a Moisés justamente para o povo parar de ouvir que existe só um Criador e tal, e agora ter a certeza que ele existe e conhecê-lo. Então por isso que ele se revela a Moisés e Moisés passa para o povo. Então, eu quero fazer um paralelo bem rápido. Vamos lá em Êxodo, onde ele está falando então dos 10 mandamentos, que foi que Yahshua citou um desses 10 ser o maior. O primeiro, ele vai dizer assim, não terás, estou lendo Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Aqui, eu quero fazer um paralelo também muito importante. A palavra El, que era muitas vezes usada para significar o Criador, né, como se fosse Deus, não é a tradução correta para Deus, é como se fosse poderes, né? Poderes altíssimos, santidade, divindade, quer dizer, divindade. Então a palavra El significava muitas vezes isso, e Elohim é plural disso, ok? A palavra Elohim é plural. Porém, quando a gente vai falar Deus ou deuses aqui no português, foi uma tradução que eles fizeram. Mas não que necessariamente a palavra El e Elohim significa Deus ou Deus, tá? Mas vamos ler assim para vocês entenderem. Não terás outros deuses diante de mim, correto? Ok. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou na terra, ou nas águas, ou que estão debaixo das águas. Debaixo da terra, desculpa. Então, esse aqui, ele está falando para o povo hebreu, que acaba de sair do Egito, onde o povo egípcio era politeísta, ou seja, eles acreditavam em inúmeros deuses, né? E a maioria dos deuses que eles acreditavam tinha, por exemplo, uma cabeça de uma águia e uma cabeça de um lobo, essas coisas, sabe? Vamos colocar assim para vocês entenderem. Então eles acreditavam em muitos deuses, eles adoravam, tanto que depois eles fizeram um bezerro, né, para adorar. E aí o Criador vai falar, não faça imagem nenhuma, eu não preciso, eu sou um Deus invisível, né? Eu sou um Criador, eu sou invisível, eu não preciso de imagem para me adorar. Não te prostrarás diante desses deuses e não servirás, porque eu, Yahweh, o teu, aí aqui tem a palavra Deus, mas aí no caso é o teu poderoso, tua divindade, sou uma divindade ciumenta. Eu puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas também ajo com amor até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Presta atenção, ele faz o quê? Ele age com amor para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então não adianta nada você dizer que você ama o Criador, que você ama Yahweh, que você ama Deus, que ama qualquer coisa que você diz que ama, se você não guarda isso. Isso serve para qualquer religião. Então se você diz que, por exemplo, você ama, sei lá, Orixá, se você não guarda o que ele falou, você não ama ele. Entendeu? Então se você diz que ama o Criador e Yahweh dos exércitos, você guarda o que ele mandou. E vamos ver, continuar aqui. Aí, esse versículo aqui é extremamente importante. Não pronunciarás em falso o nome de Yahweh, a tua divindade, porque Yahweh não deixará impune aquele que pronunciar em falso ou em falsidade o seu nome. Isso aqui, irmãos, para você virar aí hoje na internet, igual muitos estão fazendo, e dizer que Yahweh é um nome santo e tal, eu creio, e esquecer desse versículo, você está sendo muito descuidado, porque é um mandamento que o Criador deu para Moisés. Não pronunciarás em falsidade o nome de Yahweh, porque ele é santo, é o nome do Criador. Então não é porque você e eu descobrimos que nós temos que deixar isso de lado. O nome do Criador é santo, sagrado, santíssimo. Não é que ele tem que deixar de ser falado. Mas a gente tem que ter discernimento e tomar muito cuidado. Porque um dos motivos o motivo, né, maior que os judeus esconderam isso da população, das pessoas, foi porque o nome de Yahweh estava caindo em lábios estrangeiros de pessoas que não adoravam o Criador, eles adoravam outros deuses. Então, para eles, quanto mais deuses entravam lá, melhor. Então, eles usavam o nome do Criador, o nome de Yahweh, em falsidade. Por que em falsidade? Porque eles adoravam a Yahweh, mas também continuavam adorando outros deuses.
E isso o Criador não aceita. Por isso que no versículo anterior ele vai dizer: eu ajo com amor com aqueles que obedecem os meus mandamentos. Então, um dos motivos pelo que o judeu fez, né, eu até entendo, eles queriam esconder da boca das pessoas para não cair em blasfêmia e não desobedecer esse mandamento. Porém, a justificativa dos judeus ter feito isso, eu não acho plausível, porque todo mundo vai prestar conta das suas ações. Tanto a gente como filhos do Criador, quanto as outras pessoas que não aceitam ele. Todo mundo vai prestar conta das suas obras, dos seus atos feitos aqui. Então, se eles vão falar em falsidade, ok. E se eles vão prestar conta, mas nós não podemos. E quando eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, tem pessoas que são escarnecedoras. O que é isso? São pessoas que não estão preocupadas em descobrir ou saber da verdade. São pessoas que estão preocupadas em zombar, em criticar e levar isso como deboche. Qualquer coisa que você vai falar, tem pessoas que têm, infelizmente, essa maldade já dentro delas. Então, quando a gente vai pregar a palavra, falar do nome do Criador, a gente tem que ter um pouco de discernimento também. A gente tem que ser um pouco mais, como eu posso dizer, mais fiel ao Criador. Não deixe que o nome de Yahweh, o nome do nosso Pai, entre em falsidade na sua língua. Então, assim, quando você estiver falando dele, tome discernimento sobre com quem você está dizendo, quais são as pessoas que você está falando, para que... E não entre em conversas também, né, tolas, né? O próprio apóstolo vai dizer isso, o apóstolo Paulo vai dizer, cuidado, Timóteo, com as discussões sobre a lei, cuidado sobre tais conversas, porque não vão produzir coisas boas, pelo contrário, vai produzir raiva em você, vai produzir discórdia entre as pessoas e principalmente falsidade. Então, quando a gente vai falar do amor do Criador, dos nomes sagrados, a gente tem que tomar muito cuidado com quem nós estamos falando. E se a gente perceber que alguma pessoa está sendo blasfêmia, uma pessoa está sendo tá debochando, sai fora. Não fique aí igual eu vejo muitas pessoas, Yau vai te cobrar, você fica seguindo o nome pagão e não sei o quê. Aqui, o que isso vai adiantar? Nada. Você só está demonstrando uma atitude de uma pessoa ignorante. E nós não podemos ser assim. Então, quando eu vou pregar o evangelho, quando eu vou falar do nome do Criador, eu faço igual eu faço igual Yau ensinou. Né? Vai e fale. E se a pessoa não quiser, ou você vê um endurecimento de coração da pessoa, ou um deboche, eu sacudo a poeira dos meus pés, falo, olha, tudo bem, se você não quer, eu não posso fazer nada. E saio, vou embora. Por quê? Porque não vale a pena. Então tome muito cuidado para vocês não desobedecerem esse mandamento. O nome do Criador, né, o nome de Hashem, que os judeus falam, Yahweh dos exércitos, é sagrado. É poderoso, então não use esse nome em falsidade e jamais deixe que você entre em conversas, né, sobre esse assunto, sobre que envolva o nome do Criador para blasfêmia. Então, cuidado, o nome do sagrado é sagrado. O nome do sagrado é sagrado. E aí ele continua dizendo também, lembre-se do dia do sábado para santificá-lo. E aí ele fala, mas você vai trabalhar 6 dias, e no 7º dia, como Yahweh separou, ele santificou esse dia, né? Você não vai trabalhar e tal. Aqui eu tenho que fazer um adentro muito importante, por quê? Porque o sábado, a guarda do sábado, no tempo da lei, é diferente do que a gente percebe no tempo agora da graça. Não estou dizendo que a gente não deve guardar o sábado ou que a gente deve guardar o sábado. Calma. Por quê? Porque no tempo da lei, você tinha que cumprir toda a lei. Inclusive as leis de ordenanças que tinha que fazer dentro do sábado. Só que no tempo da graça, no tempo que Yahshua veio e morreu no madeiro por mim e por você, ele cumpriu boa parte da lei, se não a lei toda, ok? Então quando ele cumpre a lei, ele está finalizando aquela aliança que ele fez com o povo no passado, que era os sacrifícios, as ordens de santificação, algumas coisas ali da santificação, as ordens que você tinha que liderar, de agir com as pessoas, né? Se você perdeu, por exemplo, se o seu cordeiro foi roubado, como que você tinha que agir com isso, se uma pessoa te fere, as questões dos casamentos. Então, ele cumpre essa lei. Porque a lei, quando ela veio para regir um povo que vivia sem nada, sem entendimento nenhum. E o apóstolo Paulo vai dizer isso,
Se não tem a lei, não tem pecado. Como que a pessoa vai ser punida por algo que não existe uma regra, entendeu? Então por isso que a lei veio. Então Yahshua veio, morreu em favor de nós e cumpriu o sacrifício perfeito, porque ele foi o Cordeiro. Então a lei que antes foi dada a Moisés, e ali ela revela o pecado do povo, né? O povo então começa a ter como ser julgado por causa da lei, porque a lei impôs para eles e tornou o pecado ali. Agora nós somos justificados pela fé que nós temos no Mashiach, ou seja, em Yahshua, porque ele foi o Cordeiro, ele foi o sacrifício vivo, poderoso da lei. Então ele morreu, derramou sangue, ele foi como um cordeiro, né? Ele passou pelos testes exigidos na lei, ele foi um judeu, ele passou aqui, ele fez tudo o que tinha de fazer na lei e ele cumpriu isso. Então ele cumpre a lei, ele cumpre aquela velha aliança. E ele estabelece então um período da graça, porém, esse período de graça que as igrejas pregam, eu vejo ele muito maldoso, eu vejo muito ele tendencioso. Por quê? Porque eles usam da justificativa que nós estamos no período da graça e esquecem totalmente o Antigo Testamento, sendo que o Novo só existe por causa do Antigo. Então, quando nós nos tratamos do período da graça mediante ao Novo Testamento em Atos dos Apóstolos e nas epístolas de Paulo, nós vamos ver o seguinte: que existe um período de graça, que nós somos agora justificados pela fé que temos no Mashiach, porém, algumas práticas nós devemos continuar prosseguindo. E que práticas são essas? São, por exemplo, os 10 mandamentos que todos eles serviam. Os judeus continuaram guardando o sábado, só que de uma maneira diferente. Por exemplo, o sábado, o Criador escolheu e separou esse dia como um dia sagrado. Mas não quer dizer que por ser sábado, agora você tem que deixar as pessoas sofrerem, você tem que deixar de ajudar as pessoas, que você tem que deixar, por exemplo, de ir num encontro, alguma coisa que envolva uma festa, sei lá, de aniversário, porque é sábado. Não. Então a gente vai ver, por exemplo, Paulo e o próprio Yahshua, o tempo todo eles vão estar se reunindo na sinagoga aos sábados, vão estar acontecendo muitas coisas ao sábado, porque é o dia que o Criador separou. Entretanto, o próprio Yahshua, ele curou no sábado, né? Os discípulos comeram lá quando eles estavam no campo no sábado, coisas que não podiam fazer, né? Pela lei do sábado. Só que no período da graça, isso não há problema. O sábado, no período da graça, ao meu ponto de entendimento nas escrituras que o Criador me permitiu até hoje entender, é que continua sendo um dia separado pelo Criador, um dia abençoado por Ele, e é um dia que você tem que ter um pouco mais de reverência, sabe? Por exemplo, durante 6 dias eu trabalho também no sábado. Inclusive na minha profissão, o sábado é um dia melhor para ganhar dinheiro, porque eu sou barbeiro, como eu já mencionei, então eu preciso do sábado. Entretanto, quando chega no sábado, é um dia que eu gosto de fazer um jejum. É um dia que eu gosto de, por exemplo, de vez eu sair, me divertir, fazer isso e aquilo. É um dia que eu prefiro estudar mais a palavra. É um dia que eu canto louvores. É um dia que eu me reúno com irmãos. E se alguém precisa de me ajuda, eu ajudo. Essa visão minha de guardar o sábado no período da graça. Então, lembre-se do dia do sábado para santificá-lo. A palavra santificá-lo significa separar. Então, separe esse dia com mais amor. Entendeu? Só que é óbvio que Constantino foi lá e trocou o dia para domingo. E aí, posteriormente, depois a igreja mudou o mandamento. Então, se você, por exemplo, acho que se não me engano, na igreja católica, pegar os 10 mandamentos, a parte do sábado vai estar escrito: lembre-se do domingo e das festas, né? Então, aí você já vê a deturpação, a maldade do diabo dentro das igrejas, das constituições, né? Então, o sábado, ao meu ver, ele deve ser guardado, sim, mas não da maneira que o Antigo Testamento tratava, porque era da maneira da lei. Quer ver um outro exemplo em relação a isso? Porque senão a pessoa vai estar assim: então você está criando o sábado. Não estou criando o sábado. Por exemplo, quando você vai em Atos, a respeito das alimentações no Antigo Testamento eram muito mais severas do que as do Novo Testamento. Então, o povo até teve reuniões ali, porque isso começou a entrar em discussão entre Paulo e Pedro. E os discípulos, depois de uma tremenda reunião, uma tremenda debate ali que houve em Atos dos Apóstolos, eles oraram e tal, e chegaram à conclusão seguinte: sobre a alimentação, vamos
orientar os gentios o seguinte, que eles guardem das carnes sacrificadas aos ídolos e das carnes sufocadas. Fora isso, e o sangue, né? Das carnes sacrificadas dos ídolos, o sangue e das carnes sufocadas e da imoralidade sexual. Fora isso, eles estão mais tranquilos para continuar seguindo a vida. Então, ou seja, uma lei que era rígida se tornou uma lei, essa lei continuou sendo praticada pelos discípulos e orientada também para os gentios, só que não na mesma proporção, mas que era para ser continuada. Por quê? Porque, por exemplo, os alimentos sacrificados aos ídolos, de maneira nenhuma nós podemos comer, porque estava sendo oferecido a um outro Deus. E também o sangue nas escrituras denota vida, então você tem que ter respeito pela vida que você está ali usufruindo. Então, não comam sangue, mas isso era uma ordem do Antigo Testamento. E os discípulos deixaram para os gentios também fazer isso, e da mesma maneira a carne sufocada. Eu não entendo muito bem dessa parte, mas se eu não me engano é o seguinte, quando eles tinham um ritual, eles tinham que degolar ali o animal de uma maneira específica, até o corte tinha que ser específico, tem que ser específico, e o sangue tem que escorrer todo, e ali a vida estaria sendo, vamos dizer assim, justificada pelo Criador. Mas quando você, por exemplo, enforcava um animal, você não está tirando a vida dele, né? De maneira honrosa, vamos dizer assim. Mas, vamos continuar. Então, é a mesma coisa em relação ao sábado. Então, uma lei que era extremamente rígida e de uma maneira extremamente peculiar no Antigo Testamento sobre os alimentos, agora ela existe no Novo Testamento, porém de uma maneira mais de graça, ou seja, de uma maneira mais tranquila, mas tem que ser praticada, tem que ser levada a sério. Então, vocês que ainda continuam comendo sangue, tá errado, não pode. Eu, Thiago, não como carne de porco por opção. Porque é um animal mais sujo, por mais que hoje nós temos uma tecnologia, mas eu não como por opção e acho que é um animal que não vai me acrescentar nada. Então, assim, eu não como mais por opção, entendeu? Não porque é errado ou não é errado, eu como por opção. Agora, o sangue eu não como porque eu sei que é pecado, e é uma orientação bíblica de que nós temos que não podemos. Agora, não tem nada a ver com doar sangue, pelo amor que vocês têm ao Criador, tá? Quando você doa sangue para uma pessoa, você está ajudando uma pessoa, você está dando a vida por uma pessoa, e Yahshua deu seu sangue por você. Então, e nós temos que dar a nossa vida, ou seja, nosso sangue uns pelos outros. E que isso está escrito. Então, não confunda alimentação com doação. Mas é que eu mostrei para vocês a respeito de uma ordenança do sábado e que ela continuou sendo praticada no Novo Testamento e também uma questão de alimentação que continuou também sendo praticada. A diferença é que mudou um pouco, né? Não mudou, né, irmãos? Mas ela deixou de ter aquela regra maior do Antigo Testamento, porque Yahshua cumpriu aquela regra. Mas ela continuou sendo praticada e nós devemos continuar praticando ela. E aí ele continua, vai honrar o teu pai e tua mãe, não matarás. Esse matarás aqui é assassinar, então não se trata, por exemplo, de legítima defesa. Quando você mata uma pessoa em legítima defesa, salvando a sua vida ou a vida da sua família, você não está em pecado. A questão é de assassinato, ou seja, você tem que premeditar aquilo. Por exemplo, eu quero matar aquela pessoa, então aí você tem pecado, obviamente. Mas quando você está em casa, de repente entra um bandido e você vai se defender e acaba o matando, você está em sua legítima defesa. Então você não está descumprindo não matarás. Porque no caso é não assassinarás, a melhor tradução. Não cometerás adultérios, não roubarás, não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o escravo, e assim por seguinte. Então, nós devemos que pegar esses 10 mandamentos e estudar muito bem, porque você vai analisar esses apenas 10 mandamentos que os discípulos continuaram seguindo, que o povo de Yahweh continuou seguindo, e a gente vai ver que é muito mais sério do que nós pensamos. E se você quer ver que é muito mais sério do que nós pensamos,